O que é honrar a Deus e a importância para a sua vida? Gente, honrar a Deus tem a ver com fé. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que Deus existe e a gente precisa acreditar que Deus é quem diz que Ele é na sua palavra. Então, fé. Mas só fé não basta, tem que também ter obediência. Obediência para saber obedecer a Deus, obediência para saber esperar o tempo de Deus, como diz lá em Isaías. Eu farei acontecer no tempo certo. Portanto, tire a ansiedade do seu coração. Então, obediência, gente. E aí a gente tem várias pessoas da Bíblia que foram obedientes. Você pega José. José, ele passou por momentos muito difíceis de tribulação. Foram 10 anos até ver o sonho dele, que Deus disse que ele ia governar, se realizar. Ou Moisés, que passou 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. Ou Davi, que havia sido prometido rei, mas antes de ser rei, ele foi perseguido pelo rei atual, que era Saul, e que esse rei queria matá-lo. Mas Davi foi obediente, foi paciente, soube esperar o tempo de Deus e não querer adiantar, e não querer apressar, e não querer ajudar Deus. Ou então Abraão, né, que teve que colocar o seu filho em sacrifício para mostrar a sua prova de fé com Deus, a sua honra a Deus. E Jesus, né, que foi obediente até na cruz. Ele podia ter dito não. Aquele sofrimento, aquele cálice, eu não quero passar por esse cálice, é grande por demais, Pai. E ele poderia ter feito essa escolha, mas não. Ele colocou a obediência de Deus acima de tudo, até na cruz. E aí, gente, qual que é a chave aqui? A chave é que a plenitude de Deus está esperando a gente crescer para ela se manifestar na nossa vida. Todos esses personagens que eu falei aqui, eles precisaram esperar a plenitude de Deus chegar na vida deles quando eles cresceram espiritualmente, quando eles cresceram emocionalmente. E é por isso que muitas vezes a tribulação vai chegar na nossa vida. Ela vai chegar na nossa vida porque ela tem, às vezes, um propósito de fazer a gente crescer, de fazer a gente amadurecer. E quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a amadurecer, a gente começa a ouvir os céus. E ao ouvir os céus, a gente vai começar a obedecer. Então, gente, o que eu quero deixar aqui de reflexão é que a gente aceite as tribulações quando elas vierem à nossa vida, aceite as dificuldades, aceite os desertos, aceite as tempestades, mas faça de tudo isso uma oportunidade para você crescer, porque quando a gente cresce, a plenitude de Deus vem à nossa vida. E quando a plenitude de Deus vem à nossa vida, a gente vai receber as promessas que Deus tem pra gente, que já estão com Ele, desde o momento em que a gente nasceu. Já está tudo ali com Ele, programado para acontecer na nossa vida. A gente só precisa saber esperar o tempo de Deus.